Olá, sejam bem-vindos. Esta é a minha história. Eu sou Marcelo Pardini de Abreu Carvalhais e para contar minha história, é claro que eu tenho que falar dos meus antepassados. A origem paterna, portuguesa, se instalou em Santa Rosa de Viterbo, na Alta Mogiana, Abreu Carvalhais. E Pardini, origem italiana, se instalou em Botucatu. Eu sou o terceiro filho de pais professores universitários. Doutor João Tomás de Abreu Carvalhais, médico, nefrologista, criador do setor de nefrologia pediátrica da Escola Paulista de Medicina. E doutora Tereza Maria Pardini de Abreu Carvalhais, médica veterinária, sempre cuidou de grandes animais com muito sucesso na carreira em equinos. A minha vida foi em São Paulo, nasci na maternidade de São Luís, mas aos finais de semana a gente ia para o nosso idílio rural, o sítio outeiro de São Rafael, originário do meu bisavô, o senhor Rafael Serra, e lá o meu pai e minha mãe criaram o Aras MRM, em homenagem aos filhos Mariana, Rafael e Marcelo. Desde muito cedo eu fui ligado ao meio rural, aos bois, aos cavalos, à vida caipira. E também sempre fui afeito aos rodeios. A gente começou a montar muito cedo em casa e logo com 9 anos já participamos das primeiras competições. Os primeiros animais lá atrás, meu querido Pampa, animais sem registro, depois Manga Larga, e nós, a partir de 1989, passamos a criar o cavalo Appaloosa e depois o cavalo Quarto de Milha. O que é para você ser um locutor júnior? Júnior é aquele que faz a transição do locutor mirim para o locutor profissional. E a gente tem que trabalhar com 3 públicos, tanto a criançada como o público da minha idade e com o pessoal mais velho também. Então, para encerrar, um versinho. Vamos então para um verso. Alô, Band! Cheguei no Barretão pouco conhecido, vim pelo escuro. Na entrada me barraram, tive que pular o muro. Aqui estou e vou fazer muito barulho. Sou Marcelinho Paulista, locutor dos Cowboys do Futuro. Obrigada. Roberto. E certa feita, após participar de um enduro de regularidade na Sociedade Hípica de Botucatu, eu então com 9 anos, após a premiação, tinha um show de calouros. Um tocou uma moda de viola, o outro levou uma banda, apresentou um rock, e eu reproduzi um verso do saudoso narrador Asa Branca. Aí eu tinha 9 anos, pequenininho, o pessoal ovacionou, tinha umas 150 pessoas lá e eu ganhei meu primeiro show de calouros reproduzindo uma narração de rodeio. Esporte esse que eu levei com afinco e com 15 anos eu me tornei profissional. Falar do Marcelo é falar de um homem que eu admiro muito, não só admiro como aprendo todos os dias com ele. São 20 anos de carreira e 13 anos juntos, então eu pude acompanhar grande parte dessa trajetória profissional, da sua evolução. O Marcelo é competente, ama o que faz, é o que o move, o amor pela profissão. Está sempre entregando algo a mais, sempre com um diferencial. E lá no comecinho, diante das dificuldades, eu brincava com ele: calma, amor. Um dia vão te descobrir, tenha paciência. E esse dia chegou, o momento é agora. O sucesso não é só no Brasil, é no mundo. Convites internacionais já foram feitos e eu fico muito feliz. Mais feliz ainda em saber que está tudo alinhado, não só o sucesso profissional, mas o sucesso por completo. Ele é presente dentro de casa, sempre ao lado da família, estendendo a mão a quem precisa. E próximo de Deus, que é o que a gente acredita ser mais importante. Usando a alcunha, o codinome de Marcelinho Paulista. Fiz grandes rodeios, Jaguariúna, Barretos, Lençóis Paulista, narrei para mais de 25 mil pessoas e trabalhei arduamente em várias partes do país, como Marcelinho Paulista, então dos 15 aos 21 anos de idade. Já formado jornalista, começando a pós-graduação na Fundação Casper Líbero,
na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu me encantei pelo leilão e o leilão também se rendeu a mim. Eu bati na porta do Djalma Barbosa de Lima. Pois é, rapaz, parece que foi ontem, né? 20 anos de história. Pardini, me lembro muito bem dele, um garotinho magrinho, simpático, né? Entre os tantos, né, que a gente lançou ou ajudou a lançar, o Pardini assim se sobressaía pela educação, pelo preparo intelectual, preparo de educação que ele já tinha e a desenvoltura dele. Logo, logo ele começou a fazer rodeios, eu já fazia alguma coisa em rodeio e tal, e nisso ele começou a facilidade com o microfone. E ele começou e se envolveu com aquela moçada toda, muitos até macacos velhos de leilão, né? E foi indo, até que chegou num ponto e falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos leiloar. E foi indo. Dali a pouco estava recebendo convite de uma firma do Rio de Janeiro, convite de um, de outro, e foi crescendo. É um grande leiloeiro, sem dúvida nenhuma, honrando os 20 anos de camisa que ele já tem. Pardini é um dos talentos raros assim que a gente conheceu no leilão e pôde apoiar com fé, entendeu? Apoiar com vontade, sabendo que ia longe. E o momento é de celebração. 20 anos. Eu costumo dizer que até aqui foram 10 nãos para cada sim. A caminhada não foi fácil. Sempre com Deus no coração, trabalhando muito, consegui galgar vários degraus. E só está começando, vou além, é o que eu quero cada vez mais, superar limites, quebrar barreiras, fazer o diferente. Conheci o Marcelo, eu acredito que há uns 6, 7 anos atrás, e eu gostei muito. Gostei muito e fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, que a primeira locução dele foi da nossa queridíssima Corona Daytona, né? E eu fiquei com uma ótima impressão, falei, puxa vida, o Jockey precisava de um cara como ele nas locuções e tudo mais, né? Eu também percebia que era necessário um sangue novo nos leilões e nesse sentido o Marcelo, num certo momento a gente combinou, olha, vamos fazer um leilão. E graças a Deus foi um sucesso. A gente, claro, o mercado é um mercado complicado, mas a gente começou desde então a estar junto nessas batalhas, nessas lutas aí de leilões, enfim, nessa travessia. E até então, até hoje, temos muito sucesso e estamos muito felizes, porque acima de tudo fica o companheirismo, fica a alegria de estar trabalhando num ambiente positivo, com amigos, com pessoas que a gente gosta, e o Marcelo é um deles, né? Além de um excelente profissional, é uma ótima pessoa. Isso a gente considera muito. 10 anos atrás ninguém sabia quem era o Marcelo, pelo menos a grande maioria. Hoje ele é a figura número 1 deste cenário. Ele é hábil também, saber trafegar no meio de aras rivais e numa competição intensa. É difícil não criar inimizade no meio de uma luta dessa, né? E ele consegue, eu acho que ele consegue ter porque eu acho que todo mundo vê nele essa combinação de pessoa, de profissional, de amante do esporte. Realmente está fazendo uma trajetória brilhante e espero que ele faça mais 20 anos com esse mesmo sucesso, com esse mesmo desprendimento, com essa mesma postura em relação ao esporte, às pessoas, ao cavalo. Então, antes de falar do Marcelo Pardini, leiloeiro, vou falar do Marcelo amigo. O Marcelo já vem aqui há muito tempo, a gente já se conhece faz muito tempo, a gente é companheira de cavalgadas, é uma pessoa que usa o cavalo manga larga, sabe
as qualidades dos nossos animais, da raça manga larga e também dos animais aqui do Aras Cas. Então é uma pessoa que eu conheço a família dele, eu conheço os filhos e eu conheço a história dele. Então eu tenho ele em primeiro lugar como um amigo mesmo, de verdade. E segundo, agora como leiloeiro, quero parabenizar ele, conseguir essa data aí, conseguir essa 20 anos de profissão. Isso não é para qualquer um que consegue, que é uma pessoa que conquista 20 anos na profissão, é porque vem trabalhando com seriedade e chega a conquistar mesmo essa data de 20 anos. Então, em primeiro lugar, parabéns. Quero desejar para você que você continue sempre com sucesso. E Marcelo Pardini, no martelo, é uma pessoa com muita emoção, se entrega muito, ele estuda todos os lotes, ele acompanha as visitas, ele vai aprender a genealogia dos animais e na hora do leilão ele se entrega, ele coloca toda a emoção que ele tem como pessoa e faz um leilão excepcional. Então, por isso que a gente está há tanto tempo junto fazendo nossos leilões aqui do Aras Cas Manga Larga. Olha, falar do Marcelo é muito simples, né? O Pardini, eu chamava ele de Marcelinho, né? Desde criança a gente se conhece, né? Do lado de Botucatu. A época, quando ele comprou o primeiro cavalo de tambor, inclusive, foi do meu pai, né? Tacos Forte WA. E a gente teve uma infância junto, né? A gente saía para competir juntos nas provas lá em Botucatu, os regionais da Lençóis Paulista, Bauru, enfim, Avaré. E então, assim, mais do que a relação comercial que hoje nós temos uma relação de vida, de amizade, né? De famílias, né? Conheci os pais dele, né? E ele conheceu os meus também. Então, assim, é uma pessoa que é espetacular, sabe? Hoje um homem, né? De primeira categoria, como pessoa, como caráter, né? E também como profissional, né? Ele vem cada vez mais melhorando, se desenvolvendo, é incansável, sabe? É um leiloeiro que se dedica desde antes do começo do leilão, como é que vai ser, ajuda a divulgar, e vai, estuda e procura mais informação. Quer dizer, está fazendo o trabalho bem feito, por isso que ele vem cada vez mais conquistando o mercado, e eu não tenho dúvida de que ele vai ser aí a médio prazo o principal leiloeiro aí do cavalo, um dos principais leiloeiros do cavalo quarto de milha, não só na corrida, mas também em outras modalidades. Olha, a nossa parceria e nossa amizade começou em 2013, no nosso primeiro leilão presencial, e eu tive a honra de conhecer o amigo Marcelo Pardini, sempre muito carismático, sempre muito envolvido, né? E foi muito bacana porque aí começou uma longa trajetória, né? Sempre notei um diferencial nele, de querer saber quem a gente é, o que a gente faz. Acho que talvez o fato de ser jornalista sempre deixou ele muito mais preocupado em saber mais informação e tirar as informações corretas, né? Então foi muito bacana, a gente teve a oportunidade de se conhecer, ele fez entrevistas no leilão, participou do nosso leilão e ali começou uma grande amizade. O Pardini, ele tem um diferencial, né? Ele estuda os animais, ele estuda a raça, ele estuda o seu projeto, o que você faz, e tudo isso sem você saber, né? Então quando ele chega num projeto com você, ele já está com muita coisa na cabeça que ele já está sabendo, já está conhecendo. Então acho que é um diferencial, né? Além de ter um carisma muito grande, né? É uma pessoa família, é uma pessoa coração, é uma pessoa apaixonado por cavalo, é apaixonado pela profissão de leiloeiro. Então, com certeza, isso é um diferencial que ele carrega e, graças a Deus, a gente tem tido excelentes resultados nessas parcerias, nesses leilões aí que fizemos juntos e continuaremos, se Deus quiser, com vários aí para frente. Marcelinho Paulista, é assim que eu chamo o Pardini, Marcelo Pardini. Cara, para mim ele foi uma surpresa. Eu já tinha visto ele em algum lugar, em algum vídeo, alguma coisa,
E falei, ixi, esse cara é enrolador. Você é um enrolador. Cara, e depois fui conhecer ele pessoalmente anos depois, né? Eu vi que eu estava totalmente enganado. Uma pessoa maravilhosa, tem um coração gigante. Os nossos laços se estreitaram muito, até antes mesmo de começar a trabalhar junto, enfim. É uma pessoa que eu tenho muita estima. E depois começamos a trabalhar junto, cara, ele me ajuda a pensar, ele me ajuda a preparar, ele me ajuda de diversas formas, não só no dia do leilão, não só no remate, mas o trabalho dele vem muito antes disso. Falando agora profissionalmente, é uma das melhores profissionais que eu já trabalhei, com toda certeza. E só está melhorando, né? Ele só está evoluindo. Eu acho que é isso que é o sentido da vida, né? A gente evolui como pessoa, evolui no trabalho. E eu acho que ele faz muito bem esse trabalho de casa. Quando eu trouxe o leilão Celebridades para São Paulo, para fazer no Aras Lagoinha, eu pensava em alguém que me ajudasse a receber as pessoas e eu pensei em convidar uma pessoa simpática que me ajudasse, assim como mestre de cerimônias do leilão. Então, como a gente pensou em fazer isso? Chamando uma pessoa bem simpática, que conhecesse de cavalo, que tivesse trânsito livre com as pessoas, uma pessoa que todo mundo gosta, e logo me veio o nome do Marcelo. E o Marcelo começou a leiloar alguns lotes bem do final, que o final do leilão é mais complicado. As pessoas já estão cansando, vem daquela mesma batida, e de repente eu punho o Marcelo e ele levantava o público. E o Marcelo era o maestro disso tudo, né? Porque eu estava ali, tendo que conversar com as pessoas, mas lidar com todas aquelas pessoas ao mesmo tempo, manter o foco, era o Marcelo, que fazia isso com total desprendimento e competência. Fora isso, pessoalmente, eu posso falar que eu fiquei assim muito honrada que ele, quando nasceu a Maria Júlia, e ele trouxe para montar o cavalo um animal PEC. E isso fica até emocionada, porque são atenções que só amigos fazem. Então, a Maria Júlia montou numa égua que eu gosto muito, chama Formosa do PEC, e isso, ele que me presenteou com isso. Olha, o Pardini entrou no Aras São Mateus, assim, de uma grande surpresa, uma surpresa boa, quase inesperada, numa época que a gente precisava de alguém bem importante para fazer o leilão de 50 anos, imagina, 50 anos do Aras São Mateus, né, Dr. Ovidio, Dona Bete, o casal do quarto de milha, né, com uma festa tão grande dessa, uma importância tão grande dessa, e a gente com essa missão, né, e foi passada para o Pardini, num momento de escolha rápida. A gente não conhecia ele do Jockey Club de Sorocaba, das corridas, né, que deu grande vida às corridas, deu toda essa emoção no cavalo quarto de milha de corrida, e nos prestigiou com sim. Ele falou, pô, eu faço o leilão do São Mateus dos 50 anos. Cara, foi assim, tudo mudou. E ele entrou assim com tudo, um pré-leilão espetacular, visitas no Aras, acompanhou tudo que a gente tinha lá dentro, viu os potros, narrou potro por potro, ele curtiu junto com a gente o preparo, todo esse antes do leilão. Eu fico muito feliz do Marcelo estar do nosso lado, e assim, fizemos o leilão juntos, ele tocou, conduziu maravilhosamente o leilão e entrou para a história como recorde de leilão e o recorde de média do São Mateus dos 50 anos. Então assim, ele entrou com tudo e não vai largar mais. O Marcelo é um cara incrível, é uma pessoa, assim, eu tenho muito orgulho e sou muito honrado de tê-lo como um amigo e como um irmão. O Marcelo me acompanhou em momentos difíceis da vida, a gente sempre esteve junto, é um cara de uma índole impressionante, uma lisura incrível, um cara extremamente honesto, extremamente profissional. E eu tive o privilégio de acompanhar a carreira dele praticamente desde o começo. Eu só não acompanhei o primeiro leilão dele, mas do segundo em diante a gente esteve praticamente junto em quase todos.
A carreira dele cada vez mais sólida, ele cada vez mais desenvolto leiloando. Ele hoje está voando, né? Não tem nem o que falar dele como leiloeiro hoje, é fantástico o trabalho dele. Uma serenidade, uma sobriedade leiloando, conduz o leilão com maestria e também hoje como locutor do Jockey, né? É um trabalho incrível. Como eu te disse, eu me sinto muito honrado e orgulhoso de ver essa evolução dele nesses 20 anos. Bom, falar do Pardini é muito fácil, né? Poucas pessoas marcam a vida da gente, né? Cativam tanto quanto bons amigos. E o Pardini, nessa trajetória nossa, quase 10 anos de criação no Manga Larga, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, inclusive no condomínio onde a gente mora, a gente fazia algumas cavalgadas em volta ali do lago, e quantas vezes a gente juntos saía a cavalo, montando, conversando, papeando. Então foi uma amizade construída que nasceu em cima de sela, né? Realmente tocando os estribos, para que e hoje a gente tem essa afinidade, a gente tem essa amizade. E o legal do Pardini, assim, com relação ao leilão, ele não vem apenas no dia do evento para fazer os remates, né, para fazer ali a festa, o evento. Ele vem antes, ele conversa, ele entende, ele constrói junto com a gente o evento, porque querendo ou não, o leilão para a gente é uma construção, né, é um projeto em que a gente quer, mais do que vender, a gente quer criar conexões, quer criar relações com outras pessoas. Então, essa construção é importante, né? Para mim é uma assessoria, né? Não é só um leiloeiro, ele presta para a gente uma assessoria disso. Então, deixa a gente leve, o leilão traz uma certa apreensão antes do evento, mas ele traz tranquilidade, passa para a gente uma certa segurança, então deixa a gente bem mais confortável e mais leve. Então eu acho que é um baita diferencial isso, além do que realmente as competências profissionais que ele insere nesse evento são enormes, né? O Marcelo a gente conhece desde que há mais de 20 anos, tem um conhecimento com ele. Ele fez uma divulgação muito importante no leilão, a gente conversava quase que diariamente, às vésperas do leilão. Ele se dedica muito e gosta do que faz, por isso é um dos segredos. Quando você gosta do que faz, você não trabalha, você se diverte, e aí é o resultado. Assim, eu falo, meu leilão não poderia ser melhor. Foi com a equipe, toda a equipe, e o Marcelo faz a diferença na hora da venda do animal. Conhece a história dos animais, conhece a minha história como criador, como apaixonado que eu sou. Falar do Marcelo é muito prazeroso, porque sou amigo do Marcelo desde a época do Marcelinho Paulista. A gente é amigo de moleque mesmo, do tempo que ele mexia com a palusa, quarto de milha, eu mexia com quarto de milha. E fomos crescendo no meio da equinocultura. Nossa amizade cada vez maior, porque eu admiro demais ele como pessoa, como caráter. E profissionalmente é um cara indiscutível para a gente, é um cara fundamental para o nosso projeto Casa Manga Larga. Ele, além de ser nosso leiloeiro oficial, ele tem um envolvimento com a nossa tropa. Isso gera muito negócio para a gente, agrega muito valor, porque ele é um cara que, além de passar essa firmeza dele, esse caráter dele, essa sinceridade, ele emociona, ele vai a fundo a nossa história. Pardini, é sempre um prazer para mim, né, falar sobre você. Você é um companheiro, um parceiro de muitos leilões, um leiloeiro que eu gosto de ter ao meu lado pela sua positividade, né, pela sua veia de poeta, que sempre me ajuda nos comentários dos cavalos. Então, gosto muito de contar com o seu profissionalismo, com a sua competência, além de você ser uma pessoa super agradável, né, que está sempre pronta para escutar as nossas ideias, as nossas sugestões, né? Muito obrigado, viu, por você ser o meu parceiro. É um prazer poder dar um depoimento aqui nos seus 20 anos de carreira. Estivemos juntos também no Jockey Club de Sorocaba, você é um grande narrador de corridas, mas o que eu gosto mesmo é de você como leiloeiro, porque você está perto de mim. Eu já não estou mais no jockey, né, e você continua com os meus leilões, é uma grande parceria que dá muito sucesso. Querido Pardini, pessoa impoluto, de uma nobreza eficiente no comando do martelo. Estamos chegando aos seus 20 anos, meu querido. Que belo trabalho que você vem fazendo
com vários grandes leilões pelo Brasil. Mas você sabe, Café do Sampas, você é o nosso leiloeiro oficial. Uma pessoa de uma nobreza, de uma educação e de uma eficiência, com aulas genéticas das linhagens do cavalo mais sensacional do planeta, que é o Quarto de Milha. Estará sempre comigo, sempre por causa disso. Você tem uma agilidade perfeita e sempre será o meu maestro do martelo dos maiores leilões do Café do Sampas. Um abraço, meu filho, meu abraço do seu irmão, do seu companheiro Sampas. E uma das minhas qualidades é ter visão holística, olhar o todo. Estar pronto, preparado para todo e qualquer desafio. Mas o cavalo me escolheu, esse ser magnífico, desde a tenra idade. No Aras MRM, a gente rodou o Brasil inteiro, disputando provas de baliza, tambor, rédeas, Western Pleasure, laço em dupla. Foi um momento muito marcante na minha vida. Sou bicampeão nacional de rédeas, sou bicampeão paulista de tambor, então tenho uma história como cavaleiro e é um esporte hoje que eu levo como hobby, que é a equitação. Sempre adorei a bravura da equitação portuguesa, o pessoal, a finesse do adestramento também, o pessoal do poeirão, as competições de marcha e o cavalo sempre ao meu lado, dentro também do meu coração. E em 2014 entra na minha vida uma receita de campeão, uma parceira de quem cuida, a VetNew. Nós começamos essa parceria em 2014, o ano que vem, 2026, já vamos celebrar 12 anos de muita união. É uma relação sinérgica, é ganha-ganha. E justamente essa sinergia com a VetNew que me levou a ser o narrador do Jockey Club de Sorocaba já há quase 8 anos. Numa das edições da Calçada da Fama, o então presidente Mauro Elis Zaborowski, do Aras Vista Verde, falou: Marcelinho, depois da apresentação você não quer narrar um páreo? Falei: Mauro, não estou preparado, nunca me imaginei narrando corrida de cavalo. Quem que são os bons? Ele falou: aqui no Brasil tem o Casella, tem o Nilson Genovese, nos Estados Unidos o Budweiser. Falei: eu vou estudar um pouquinho o estilo deles e daqui um mês, 40 dias eu volto aqui. Ele falou: não, narra o próximo páreo. Então é um presságio chinês, né? O que é a sorte? É a oportunidade com o preparo. Estava no lugar certo, na hora certa. E narrei. Eu saí da cabine de narração, narrei esse meu primeiro páreo em 2018. O Mauro falou: você já está contratado, a partir de hoje você é o narrador do Jockey Club de Sorocaba. Segui com o presidente Érico Braga, do Aras Prata, e atualmente estou muito feliz com toda a diretoria do Jonatas Dantas, do Ana Dantas Ranch, fazendo já quase 8 temporadas como narrador oficial do Jockey Club de Sorocaba, devido a essa parceria também com a VetNew, que abriu essas portas. Eu criei um estilo único, muito arrojado, agressivo. Eu imaginei os dragsters, aqueles carros de potência, de arranque nos Estados Unidos, e a minha narração ela é crescente, ela é única no mundo, né? O pessoal tem elogiado bastante também, principalmente os amigos da Argentina. Já vieram convites para narrar corridas na Argentina, no Paraguai, também na Bolívia. Esse é um projeto que eu estou estreitando também, me esmerando para seguir também a carreira internacional. Há um sonho que eu já divulguei também, narrar em Los Alamitos, nos Estados Unidos. É um projeto que eu conto com a sua torcida também. Falar de Marcelo Pardini é muito fácil até, né? Marcelo é uma pessoa muito adorável. A VetNew tem 30 anos e esses 12 anos a gente colheu muitos frutos, né? Marcelo tem a sua história enquanto leiloeiro, mas enquanto VetNew nós podemos dizer que é uma relação de parceria onde nós construímos uma amizade. E através da menção a um querido profissional, o publicitário Wilson Roberto Teixeira, eu homenageio todos aqueles com quem trabalhei nestes 20 anos. No início da minha carreira, ele cantarolava: o martelo caiu, o Pardini vendeu. Uma ideia fantástica que eu adaptei para o martelo bateu.
o Pardini vendeu. Eu costumo dizer que quanto mais perto dos cavalos nós estamos, melhores seres humanos nós nos tornamos. O cavalo é nosso espelho da alma. O que a gente emana para ele, na mesma intensidade, ele devolve. E essa característica eu consegui replicar no meu trabalho. Então eu entrego algo diferenciado, exclusivo, sempre trazendo alguma novidade para cada cliente, sabendo das dores dele, entregando o que de fato cada um precisa. Isso me trouxe um dado muito interessante através da credibilidade desses 20 anos, que é a taxa de retenção de cliente, que hoje é de 100%. Aqueles que fizeram ou seu primeiro leilão, ou que já tinham uma história e que apostaram no meu trabalho, voltam a me contratar sistematicamente. Então, a você que acredita no meu trabalho, a você que incentiva e que apoia, o meu muito obrigado, porque um líder só segue outro líder. Obrigada, amor, por ser exatamente quem você é, essa pessoa, esse profissional maravilhoso, esse pai. E a gente te ama muito, te admira, e você é motivo de muito orgulho e exemplo para todas nós. Um beijo. O martelo bateu, Pardini vendeu. Sucesso para você, continue firme dessa forma e ao chegar na minha idade, que ainda esteja com muito vigor. Eu quero felicitá-lo, realmente, que esse sucesso dele não é em vão, é um sucesso que está calçado nessas qualidades que ele tem e que vai impulsionar para mais 20 anos de sucesso também. Parabéns. Então, Marcelo, parabéns, 20 anos, uma data especial, que você venha aí mais 20 anos, com certeza, na sua profissão e fazendo nossos leilões aqui também. Parabéns, sucesso, continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Meu irmão, e a maior prova que é de amizade e de consideração mútua, e especialmente que você tem por mim e pela minha família, é isso aqui, cara. Esse martelo aqui que você me deu de presente, que foi o primeiro martelo que seu pai te deu do seu primeiro leilão em 2005. Então, pode saber que isso aqui vai ficar eternizado na Star Leilões, no Grupo Roberto Silva Abdala, na minha família e no meu coração. E você, cara, vai cada vez mais voar. Sabe por quê? Porque o martelo bateu, o Pardini vendeu! Pardini, queria deixar aqui meus parabéns. Eu acho que você faz algo diferenciado, porque você tem muita paixão no que faz, paixão pela profissão de leiloeiro, paixão pelos cavalos, pela família, né? Isso é um diferencial. Então, eu fico muito feliz de estar junto nessa trajetória, fazer parte dessa trajetória sua aí. E espero estar com você mais 20 anos aí, fazendo os nossos projetos, os nossos leilões juntos aí. E só tenho a agradecer a você e desejar muito sucesso. Que você continue, que a gente continue trabalhando junto por muitos anos, que você continue melhorando todo ano. Você sabe que você tem aqui um amigo, a hora que você precisar, pode contar comigo. Um abração. Marcelo, meu amigo, eu só posso, depois de falar tudo isso, te felicitar pela pessoa que você é, principalmente, pelo ser humano que você é, pelo profissional que é, profissional em todas as áreas, na delicadeza que você é na sua educação, no lado poético, e te felicitar pelos seus 20 anos de profissão. Meu irmão, então assim, parabéns pelos 20 anos de carreira, que venham mais 20, mais 20, mais 20. Você é um transformador, em palavras, é uma pessoa incrível, um pai de família, um irmão, um amigo espetacular. Fico feliz que o cavalo me presenteou com você. O seu Matheus agradece de coração, fala em nome do Dr. Ovidio e da Dona Beth, mandou um beijo para você, ficou tão emocionado em tudo que você já fez, e você sabe disso, e você participou com a gente sempre junto, esteve sempre junto ao lado dela em momentos tão difíceis, e te parabenizar, meu irmão.
muitos anos de carreira, você é um cara espetacular. Fico feliz de estar aqui gravando para você. Um abraço grande aí, cara, um irmão seu. Marcelão, meu irmão, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto você é importante para mim, para minha família inteira. E parabéns por esses 20 anos. Como eu disse anteriormente, eu sou um cara privilegiado e muito honrado por ter sua amizade, a amizade de sua família e por poder ter acompanhado esses 20 anos de leilão seu. Um abração, meu irmão. Meu amigo, 20 anos não são 20 dias nem 20 meses, né? É uma vida. E você, nesses 20 anos de carreira, 20 anos de profissão, desempenhar cada vez mais com competência, com excelência, é um motivo de muita gratidão, né? Você sabe do nosso carinho, da nossa paixão por você e sua família, principalmente pelo seu trabalho, os livros que você escreve, as poesias que você recita, só traz pra gente realmente alegria de ter uma pessoa com essa competência num círculo estreito de amizade para mim e para minha família, né? O meu desejo é que você complete mais 20, mais 40, mais 60 anos de carreira com excelência, com essa pessoa carismática, alegre, verdadeira, íntegra que você é. Um grande abraço, meu amigo, Deus o abençoe e desejo todo o sucesso do mundo para você. O meu forte abraço, meus parabéns pelos 20 anos de trabalho, que venham mais 20, que faz isso com muita maestria, como ele sempre fala, e ele merece, um cara jovem, batalhador, e muito sucesso, Marcelo. E tamo junto, e o ano que vem tamo mais leilão. Marcelo, parabéns pelos seus 20 anos de carreira. Nada diferente poderia acontecer, porque você é uma pessoa especial, uma pessoa do bem, uma pessoa de ética, e a gente sabe que isso é fruto de talento, muita dedicação e muito estudo. Parabéns, meu amigo, que venham mais 20, mais 40 e a gente junto. Quando a gente é positivo e profissional, né, a gente atrai positividade, bons fluidos, bons ares para os leilões, né? E você é um cara pé quente. Eu não me lembro de nenhum leilão que a gente tenha feito, acho que uns 15 talvez, 12 a 15, que não tenhamos saído satisfeitos, né? O resultado é sempre muito bom, porque você é pé quente. 2026, 2027 e o que for, será o leiloeiro oficial do Café do Santos. Um abraço e parabéns pelos 20 anos. Então eu represento aqui hoje a família Ribeiro com muito carinho, Dona Vera, Juliana, Bruno Ribeiro. Te desejo muito sucesso em nome de todos eles, em nome da família Vetinil, que você alcance ainda mais 20, 30, 40 anos de sucesso. Um grande abraço da família Vetinil. E por isso, para celebrar, além deste documentário, vem um livro que está maravilhoso. Coração de Poeta, Frases da Redenção. Espiritualidade, saúde, família, trabalho e prosperidade. Esse é realmente o meu verdadeiro legado do bem.